Bem-vindo ao Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é um programa semanal produzido pela APA-Mages, a Associação Paulista de Magistrados, e pelo jornal O Diário de São Paulo. E neste programa nós discutimos sobre as últimas novidades de direito, sobre os direitos e as obrigações de cada um e, como sempre, temos um convidado muito especial para tratar de um tema interessante: execuções criminais. Hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Bernardi Bacará, que é juiz auxiliar em Guarulhos. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem. E está também conosco a doutora Valéria Lagraça Luchiari, que é juíza da 2ª Vara de Família de Jundiaí. Tudo bem, doutora Valéria? Tudo bem. Também é conselheira da APA-Mages. Nós vamos tratar de um tema que interessa a muita gente, interessa a você com certeza também. Execuções criminais. Doutor Paulo, o que faz um juiz em execuções criminais? O juiz na execução criminal lida com uma segunda etapa na justiça criminal. A primeira etapa se verifica se teve o crime e se tem alguma pena para ser aplicada, e o juiz da execução criminal vai verificar como que se dá esse cumprimento da pena. Vai ver se a pena vai ser cumprida corretamente, vai julgar benefícios que os sentenciados têm direito, vai verificar se teve alguma falta no cumprimento da pena e eventualmente aplicar alguma punição, e vai também fiscalizar os estabelecimentos prisionais, os presídios, as penitenciárias. E quais são as penas que existem no nosso direito? Nós temos dois tipos de pena. Temos a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direito. Tem também a pena de multa, mas essa pena de multa não é sempre verificada na execução criminal. Essa é cobrada pela Fazenda Pública. A pena privativa de liberdade é o que nós estamos habituados com a cadeia, o presídio, a penitenciária, o encarceramento. E a pena restritiva de direito são as penas que a gente chama de alternativas, como prestação de serviço, limitação de final de semana, são algumas penas que não têm o encarceramento, não tem a privação da liberdade. A pessoa fica normalmente na rua, na sua casa, mas executa alguma tarefa em prol da sociedade. Então quer dizer que a pessoa pode ser condenada e mesmo assim continuar na casa dela numa vida normal? Ou ela tem alguma restrição nesses casos também? Existem restrições. Se a pena é restritiva de direito, ele tem uma limitação. Então, naquele momento que ele tem que cumprir as horas de prestação de serviço, ele não vai poder sair, se divertir, fazer uma atividade de lazer, mas ele vai ter que cumprir alguma atividade em prol da sociedade. E no caso da prestação de serviço, que é a pena mais comum na restritiva de direito, é um trabalho que ele executa sem remuneração, só em prol da comunidade. Agora tem sido muito discutido, as pessoas ficam com muita dúvida. Por que uma pessoa é condenada, por exemplo, a 7 anos de prisão e passa um determinado tempo e ela vai cumprir a pena em casa, por exemplo? Nosso sistema de pena privativa de liberdade, a pena do encarceramento, ele é feito em graus, em lapsos. Nós temos o mais grave, que é o regime fechado, que é a penitenciária com segurança máxima, muro, cela. Temos um grau médio, que é o semiaberto, que são estabelecimentos com uma segurança baixa. Não tem os muros, não tem torres, eles têm alambrados e eles têm uma atividade de trabalho ou de educação vinculada. E tem o regime aberto, que é o cumprimento fora do estabelecimento. Por isso que às vezes a pessoa está cumprindo pena e não está dentro de uma cadeia. E nesses casos, tem algum controle para a pessoa não fugir, não mudar de casa, de estado ou até de país? Também o que garante que ele vai ficar dentro da casa, por exemplo, cumprindo? No cumprimento da pena fora do estabelecimento, dependendo da situação, ainda não está implementado em todo o estado, mas existe o monitoramento eletrônico, as tornozeleiras que já vimos em filmes, que tem um controle via GPS e um computador verifica a área de circulação. Mas quem está em regime aberto não tem esse monitoramento constante. A pessoa tem que só retornar a um local determinado num período do dia fixado. Esse controle não é feito constantemente, não é ativo o controle. Ele é um controle feito em ocasiões especiais. Se a pessoa for encontrada fora do local, por algum motivo, numa blitz ou em alguma confusão e de repente a polícia acaba prendendo as pessoas e verifica que ele estava fora da área dele, ele está descumprindo o regime dele, ele pode ser punido com um regime mais gravoso. Então o controle é mais passivo. Agora, além disso, o executado tem que, de tempos em tempos, comparecer ao fórum, indicar onde está morando, qual atividade profissional ou educacional que ele está exercendo,
para manter constantemente o controle do que ele está fazendo da vida dele, se ele não está praticando novos crimes. E quais que são os requisitos para a pessoa poder sair de um regime para o outro? Então, passar do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto? A nossa lei trabalha com 2 requisitos. Tem um requisito de tempo e tem um requisito de comportamento. É comum escutarmos, mas a pessoa já cumpriu tanto tempo, 1/6 da pena, que é o requisito mais habitual, como já vimos até alguns sentenciados famosos essa semana saindo porque já cumpriram 1/6 de pena. Mas não é só ter 1/6 de pena que a pessoa tem direito até a progressão. Precisa ter um bom comportamento no regime que está, não ter praticado nenhuma falta, ter exercido suas tarefas com rigor, para poder merecer a ida para o novo regime. E pode acontecer dele voltar ao regime? Por exemplo, ele está no semiaberto e aí ele regredir para o fechado? Possível também. Todo sentenciado, em cada regime em que está, tem alguns deveres. Normalmente o cumprimento de pena, respeito aos demais sentenciados, aos funcionários, obediência às ordens, se ele puder sair do estabelecimento ou tiver em regime aberto, o cumprimento de horários. Quem descumpre esses deveres pode praticar falta grave. E a falta grave gera uma regressão. O juiz apura, é o papel do juiz da execução, apurar se teve a falta grave mesmo, se a justificativa do sentenciado é válida ou não, e se for inválida a justificativa, ele pode ser regredido, pode ir para um regime pior do que ele estava antes. E o preso faz algum tipo de trabalho dentro da cadeia? Se ele está no regime fechado, ele tem alguma possibilidade de trabalhar ou ele simplesmente fica ali dando despesa para o Estado? Depende muito do estabelecimento. O trabalho não é uma atividade obrigatória em todo cumprimento de pena, a gente não pode ter trabalho forçado aqui no Brasil, mas é um direito e é um dever do sentenciado, do executado, cumprir as tarefas que forem destinadas a ele. Então, se ele trabalhar, ele tem que cumprir aquela tarefa. O centro de detenção provisória não tem tanta vaga de trabalho. Como a situação é provisória, não tem como aprimorar, ver qual atividade que as pessoas são habituadas ou têm aptidão. Então, são um ou outro que consegue vaga de trabalho. Já as penitenciárias existem oficinas, cozinha e outras atividades que conseguem participar, tem obras na penitenciária. Não é habitual também no Brasil, mas a gente tem previsão legal de pessoas que estão em regime fechado conseguirem participar de obras públicas fora do estabelecimento, desde que façam toda uma preservação contra a fuga, monitoramento, segurança, tudo isso. O senhor falou desses centros de detenção e é uma questão que eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Por que algumas pessoas que praticaram crimes que parecem menos graves, por exemplo, um roubo, um furto, ficam presos enquanto estão respondendo o processo, e outras pessoas que praticaram, por exemplo, um homicídio, às vezes são até homicidas confessam que mataram a pessoa, respondem esse processo em liberdade? A prisão nesse momento, ela não é uma prisão que verifica necessariamente se a pessoa é responsável ou não pelo crime. A prisão nesse instante, enquanto está respondendo o processo, tem mais com a relação de periculosidade da pessoa na rua, se por acaso está ameaçando as testemunhas, ou se tem um histórico criminoso no passado do réu, e ao invés de ser um crime grave ou não. O crime grave vai permitir a prisão, mas não é uma regra saber se o homicida fica preso, o roubador fica solto ou o contrário. Isso depende muito da situação do réu que está respondendo e do próprio crime. Se é um crime que gerou repercussão na comunidade, gera problema, as pessoas estão com medo, às vezes é uma pessoa da comunidade e está ameaçando as testemunhas que foram vizinhos e que conseguiram assistir, isso tudo pode permitir uma prisão durante o processo. Não é uma prisão porque a pessoa é culpada ou não, é uma prisão para assegurar a comunidade e a apuração do crime. E voltando um pouquinho, essas pessoas que trabalham na cadeia, na penitenciária, elas têm direito a um salário, elas recebem alguma remuneração? Como que isso é remunerado para a pessoa? O trabalho dos sentenciados é remunerado, eles têm que receber no mínimo 3/4 do salário mínimo, dá mais ou menos uns R$540 na última conta que eu fiz, e esse valor eles recebem um pedaço, que é para as pequenas despesas que eles têm ali dentro. Parte é destinada à reparação dos danos dos crimes que eles praticaram. Parte também é destinada para a família deles. E se
tiver uma sobra, algum valor ainda que seja possível, pode ser ressarcido o Estado pelo tempo que ele está lá, pela despesa que ele tem dentro do estabelecimento. E esse benefício que tem sido muito criticado, que é o benefício para os familiares das pessoas que estão presas cumprindo pena. Como é que funciona? Quem tem direito de receber isso? Auxílio reclusão. Isso. Tem muita rede social, circulou notícia que todo sentenciado recebe o benefício de auxílio reclusão num valor X. Isso tudo é um pouco exagero. Existe o benefício, ele só existe para quem é segurado do INSS. Então, são pessoas registradas em carteira que pagam a parcela do INSS do seu salário e, caso preso, a família tem direito a esse seguro. Vai beneficiar os dependentes dele, normalmente esposa, filhos menores de 21 anos, filhos com alguma deficiência mental ou física, e esse valor não tem a ver com o número de filhos também. Ele é um valor fixo, depende do quanto a pessoa contribui ao INSS. Isso é novo ou já existe há algum tempo, está previsto em lei? A previsão desse benefício está desde a lei do INSS, pelo menos de 92 para hoje em dia, não tem nenhuma novidade nesse benefício. Bom, a gente vai para um rápido intervalo porque esse assunto é super interessante. Não se esqueça, mande as suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br.